Olá, seja bem-vindo à RDTV. A nossa conversa de hoje é com ele que você, que mora em Santo André, já conhece bem. Foi prefeito em 2 gestões e é atual secretário de governo do prefeito Carlos Grana, João Avamileno, que está no PT há poucos anos, né? Eu não sei se eu chamo de prefeito ou de secretário, atualmente é secretário, vamos pelo cargo atual. Correto, minha função atual é secretário de governo. Secretário de governo tem que ser esse. A quem eu agradeço, obrigado por nos atender, por fazer parte desse momento importante, a gente falar um pouquinho de qual tem sido o seu trabalho aí na prefeitura do Carlos Grana. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é importante a gente informar a população da nossa cidade o que está ocorrendo no governo. E também se colocar à disposição para qualquer dúvida. O ex-prefeito João Avamileno, você sabe bem, assumiu a prefeitura numa situação bastante complexa, depois do assassinato do saudoso prefeito Celso Daniel, e certamente foi um momento que marcou muito a trajetória política dele, o que certamente a gente vai ter a oportunidade de falar em diversas ocasiões. Mas eu queria nesse momento, como secretário, saber da sua avaliação desses primeiros 6 meses de gestão Carlos Grana e aproveitar o seguinte, parte do secretariado, eu não me recordo agora se é mais alguém além do Granado que ocupa finanças, mas é o mesmo secretariado que o prefeito tinha na época em que governou na última gestão especificamente, né? Houve alguma influência da sua parte, alguma consulta do Carlos Grana para essa formação de secretariado, antes da gente falar da avaliação? Para ser sincero, não houve assim uma indicação minha. Houve uma consulta do Grana, de alguns nomes que trabalharam comigo no governo. Se era importante trazer de volta para a prefeitura a qualidade dessas pessoas, as funções que eles exerceram no meu governo, e logicamente eu dei sugestão para o Grana de alguns nomes e que hoje estão no governo e que colaborou bastante durante o meu mandato e do saudoso companheiro Celso Daniel. E a gente fazendo essa avaliação, secretário, 6 meses já praticamente, como é que o senhor considera essa gestão do Grana, tendo em vista que depois dos seus 2 mandatos veio o Aydam, mostrando naquele momento uma situação bastante complexa do PT, porque perdeu meio que as vésperas da eleição, né? O partido se reestruturou e voltando a poder hoje, tendo em vista que vocês herdaram aí uma dívida que no início engessou um pouco algumas ações da prefeitura, que balanço o senhor faz desses primeiros 6 meses? Eu faço um balanço positivo. Lógico que poderíamos ter realizado muito mais, mas em virtude de você pegar a prefeitura de um outro governo, de um outro modo de governar, readaptar o nosso modo de governar, como ocorreu na minha gestão e do saudoso companheiro Celso Daniel, e as dificuldades que nós encontramos de restos a pagar deixado o prefeito anterior, que não teria problema nenhum se tivesse deixado também a verba no orçamento compatível com aquilo, com as dívidas que ele realizou e não pagou. Tinha aí aproximadamente 150 milhões de dívida, de restos a pagar, e ele deixou em caixa somente 12 milhões. Então, nós tivemos que utilizar verba do orçamento desse ano, de 2013, para pagar essas contas. E com isso, dificultou nossos investimentos iniciais na cidade. Mas isso não podemos ficar lamentando e nem chorando. Eu acho que com a capacidade que o Grana tem, com o conhecimento da equipe de governo que tem sobre a cidade, sobre a questão orçamentária, é possível a gente recuperar e estamos recuperando, e eu acredito que a partir do ano que vem o governo em Santo André vai ser ainda bem melhor do que está sendo 2013. O senhor falou de um dado importante, que vocês receberam 150 milhões de dívida com 12 milhões em caixa. A gente não pode perder a chance de fazer um retrospecto, já que a gente tem aqui um ex-prefeito. Em que condições o senhor entregou para o Aydam a prefeitura? Deixou alguma dívida naquele momento? Só para a gente relembrar, aproveitar esse assunto. Olha, eu deixei algumas contas a pagar, mas deixei compatível no caixa para ele pagar. Então não deixei dívida sem dinheiro. Se eu deixei 20 milhões para pagar, eu deixei 20 milhões já carimbado para pagar esses restos a pagar. Porque a prefeitura todo mês tem contas a pagar. E deixei em caixa ainda sem carimbo, quer dizer, dinheiro disponível para ele viabilizar novos projetos ou investir onde quisesse, 40 milhões no Semasa e 50 milhões na prefeitura. Então deixei em caixa praticamente 90 milhões
para ele fazer o que fosse necessário ou as ideias dele na cidade. Fala um pouquinho mais de eleições antes da gente voltar a falar da sua secretaria, porque aquele momento em que vocês perderam a eleição para o Aidan foi um momento em que o partido estava bastante dividido. O senhor, como prefeito, naquele momento, endossou a campanha do Vanderlei Sirac, claro, era o candidato do partido. De lá para cá, muita coisa mudou. A gente se aproxima de um outro momento parecido com aquele que é o PED, processo de eleições aí do partido, que vocês vão ter agora em outubro, novembro desse ano. Que lição vocês aprenderam naquele momento? Parece que fizeram a lição de casa certinho, porque o Grana está aí eleito, governando a cidade. Vocês acreditam que daqui para frente tudo vai caminhar tranquilo para uma sucessão? Não vai mais se repetir aquela situação que vocês tiveram com o Sirac naquele momento? Como é que está a situação do partido hoje na tua visão? Hoje o partido está unificado, está bem. Isso não quer dizer que não possa ocorrer um debate e algumas consequências, como já ocorreu no passado. Eu acredito que isso não vai ocorrer mais em breve, né? Poderá futuramente ocorrer, porque sabe como é que é a cabeça das pessoas, sabe como é que são os conflitos políticos, mesmo interno. Às vezes as pessoas não se entendem, ocorrem diversos fatores e acaba acontecendo aquilo que aconteceu em 2008. E se voltarmos ao passado, nós vamos ver que ocorreu uma coisa muito parecida em 92. Então, a coisa se repetiu. Teve 92, teve 2008. Então, eu não posso garantir que isso não se repita no futuro, em virtude dos pensamentos, em virtude da discussão política, e não havia um entendimento. Porque tanto Sirac como a Ivete, naquela oportunidade, eram duas lideranças capacitadas para serem candidatos. Houve uma opção minha, eu apoiei o Sirac. Foi uma opção no momento, eu achei que o Sirac seria o melhor candidato, estava mais preparado para ganhar as eleições. Para governar, tanto fazia isso Sirac como Ivete, que eu acredito que se fossem prefeitos, ele prefeito, ela prefeita, fariam um bom governo. Mas eu achei, um pensamento meu, que o Sirac seria o melhor candidato. Lógico que eu não esperava ocorrer o que ocorreu. Com isso eu não contava. Então, foi um momento difícil, houve divisão no partido, houve um abandono das pessoas no meu governo, secretários bons, e isso prejudicou a nossa campanha, isso prejudicou uma série de coisas que favoreceu o nosso adversário, que foi o Aidan, e que venceu as eleições. Então, no momento, nós estamos bem, estamos unificados, vamos ter eleições do PED no fim deste ano, e eu acredito que poderá surgir diversas chapas, isso é natural, até porque a composição e o modo de formar o diretório do Partido dos Trabalhadores, isso é estatutário, é proporcional. Quer dizer, e todo mundo que quer um espaço no partido, acaba às vezes achando que se ele montar uma chapa, ele vai ter um percentual e vai ter um espaço dentro do partido. Então deveremos aí ter talvez de 4 ou 5 chapas disputando o diretório, mas acredito que vai ser uma disputa assim, mais por espaço do que uma disputa acirrada. Hoje nós somos governo, então essa disputa vai ser mais para querer contribuir com o governo do que uma disputa acirrada, uma briga interna no partido. Então hoje o partido em Santo André está bem. Falando de PED, claro, uma eleição que prepara o partido para as eleições do ano que vem. Como é que o senhor considera as eleições do ano que vem? Tem dito que não é candidato, de fato não é, e se não é, o senhor pretende realmente atuar na campanha do Turco, para federal é o Sirac mesmo? Como é que estão essas costuras internas? Eu não sou candidato neste momento. Mas pode mudar isso daqui até lá? Não, até o ano que vem, não acredito, não. Assumi um compromisso com o Grana, que eu seria secretário, que eu ajudaria ele no governo até o fim do mandato dele. Então, não sou candidato em 2014. A não ser que ocorra alguma coisa, alguma transformação, haja uma concordância com todo mundo, mas não tenho pretensões. Prefiro atuar no governo, prefiro atuar como secretário. E o meu apoio, assim como do governo,
vai ser para o companheiro Turco, que é da cidade, candidato a deputado estadual, e vai ser o companheiro Sirac, que hoje é deputado federal e temos pretensões de reelegê-lo, é um direito que ele tem, está fazendo um bom mandato, e é importante para o PT e para a cidade termos um estadual e um federal. E os dois nomes colocados, que é mais consenso, talvez não seja um consenso total, né, porque isso é muito difícil, mas a grande maioria da militância, dos petistas, da equipe de governo, apoia Luiz Turco e Sirac. Sempre dizem, secretário, que uma vez prefeito, sempre prefeito. O senhor imagina futuramente, é lógico que a conjuntura vai mudando muito, mas tem vontade, pelo menos, de voltar a disputar o executivo, voltar a ocupar o gabinete de prefeito de Santo André? Eu diria hoje que vontade não. Eu diria hoje que com a minha experiência, meu conhecimento, com a minha idade, né, eu pretendo mais colaborar, ajudar o partido e ajudar as pessoas a governar. Não quero deixar a vida pública tão já. Me sinto saudável, me sinto disposto e com vontade de continuar. Mas eu pretendo colaborar e contribuir de outra forma e não com mandato. Falar do João Avileno, secretário, na Secretaria de Governo, quais têm sido os principais projetos, como é que tem sido encaminhada essa pasta nas suas mãos, sob sua coordenação? Nós temos trabalhado, a nossa secretaria é uma secretaria mais direcionada para as pessoas. É uma secretaria que depende muito de outras secretarias. E o trabalho nosso tem sido bastante intenso no atendimento ao público, no atendimento às reivindicações de bairro, viabilizando projetos aí na questão da discriminação racial, que é o que nós respondemos, políticas públicas para a juventude, os conselhos da questão racial, da juventude, também a questão das mulheres, está dentro, por enquanto, da minha secretaria, até que não organiza a Secretaria de Políticas para Mulheres. Então, a Silmara, ela tem trabalhado junto com a gente, tem colaborado bastante. Também as pessoas com deficiência, nós temos procurado políticas públicas e procurado o trabalho de ajudar essas pessoas nesse sentido. E também a questão contra a discriminação, homofobia, a questão de GLBT, que também nossa secretaria responde por essa política pública. Então, nosso trabalho até agora tem sido não todo aquele trabalho que a gente gostaria de fazer, mas em função da situação que nós encontramos a secretaria e a prefeitura, tem andado bem e nós pretendemos aí brevemente mostrar um trabalho ainda maior para a cidade, que vem aí melhorar a qualidade de vida na questão dos idosos, na saúde, na cultura, no lazer, que também nós respondemos pelas políticas públicas de idosos. No que diz respeito a essas políticas públicas, hoje quais são os projetos em andamento? Bem, nós pretendemos ainda este ano realizar praticamente um mês de diversas atividades na questão do mês do idoso, que é setembro. O dia específico do idoso é dia 28 de setembro. Então nós temos aí algumas atividades que já estão sendo programadas. Na questão da juventude, nós vamos realizar a conferência municipal para tirar um encaminhamento melhor. Na questão de raça, nós vamos realizar a conferência sábado agora, depois da manhã. Vamos discutir com essa população as viabilidades para esse resto de ano e para o ano que vem. E os idosos nós temos aí trabalhar junto com eles, principalmente na questão de esporte e lazer, nos nossos parques, principalmente no Parque Celso Daniel, no Parque Central, no DEPAV, que é o parque de áreas verdes. Qual outro parque também? O parque que fica aqui ao lado da igreja Gema,
ali no Sônia Maria, que também tem uma equipe de idosos que faz ali cultura, esporte. Então é nesse sentido que nós temos trabalhado. Pretendemos agora no mês de setembro também, estamos trabalhando em parceria com a memória do Grande ABC, né, que é juntamente com essa instituição que já tem uma diretoria formada, para a gente realizar um seminário internacional. Nós queremos resgatar as pessoas que lutaram e que sofreram com a ditadura militar aqui da região do Grande ABC. Teve 7 companheiros que foram executados pelo regime militar aqui do Grande ABC. Então pretendemos realizar um grande seminário. A ideia é fazer também homenagem a essas vítimas. Fazer homenagem, fazer um memorial, né, um espaço para que a gente tenha essa história aqui do Grande ABC, para tornar público, para estudos, né, para os jovens ter conhecimento que houve aqui no Grande ABC pessoas que lutaram, perderam as vidas e sofreram, que foi contra o regime militar. Secretário, em relação à reforma administrativa que o prefeito aí planeja implementar em breve, como é que vai ficar a tua secretaria? Porque, como o senhor disse agora há pouco, a parte de mulheres, então, vai ter uma secretaria, as políticas públicas voltadas para elas, uma secretaria exclusiva. O que muda dentro da questão administrativa na sua pasta? Bem, na minha pasta nós pretendemos uma coisa mais a questão da nomenclatura, em virtude da nossa atuação, com questões específicas de direitos para a juventude, idosos, raça, GLBT, nós pretendemos mudar para direitos humanos e cultura de paz. A paz, como diz nosso companheiro Roberto Carlos, grande cantor, a quem eu gosto muito das músicas dele, a paz é muito mais importante, ele fala numa das músicas dele. Então nós pretendemos implantar essa política. A gente vê as dificuldades que nós temos de trabalhar pela paz, cultura de paz, mas nós vivemos muita violência no mundo atual. Não só essa violência aí dos protestos, que é uma violência, mas não é a grande violência que hoje existe no Brasil. Violência do crime, do roubo, do assassinato, que nós temos verificado diversas histórias e que tem sido doloroso, até para nós, você imagina, para os familiares. E o desarmamento que vem ocorrendo, que vem sendo trabalhado pelo Ministério, na questão das armas, mas as fábricas continuam fabricando, embora hoje nós temos leis que dificultam mais o acesso a elas. Então nós temos essa pretensão de ter um trabalho de direitos humanos, levar aí a questão de informação, de qualificação, dos direitos dos idosos, direitos da juventude, do preconceito que sofrem os negros, GLBT. Então pretendemos dar uma estrutura melhor à secretaria e a nomenclatura de direitos humanos e cultura de paz, que acreditamos que podemos arrumar mais parceiros e arrumar até, vamos dizer assim, projetos que venham nos ajudar com o governo federal. O senhor citou aí a questão das manifestações, e a gente vê que o Brasil todo tem passado por esse momento, diversas cidades. Conversando com o prefeito Carlos Grana recentemente, ele disse inclusive isso, que antes mesmo das manifestações, alguns anseios da população estavam sendo atendidos dentro da visão dele de administração, inclusive a redução da passagem de ônibus. Mas o senhor foi sindicalista, inclusive organizou passeatas na cidade quando, por conta de batalha salarial aí na Eluma, CUFAP, enfim, as indústrias nas quais houve sua atuação. Como é que o senhor enxerga esse momento, principalmente das últimas manifestações que ocorreram aqui na cidade, uma delas inclusive no Paço Municipal? Olha, algumas manifestações têm sido muito elogiadas, bonita, muita gente reivindicando, andando na rua com muita paz, com cartazes, dizeres
tem sido muito bom. Agora, tem algumas que perdeu um pouco o controle em virtude de um certo percentual, aí a poucas pessoas terem caminhado para a violência. Isso é muito ruim, né? Teve gente até que perdeu a vida, como foi o caso lá em Ribeirão Preto, onde um cidadão, não sei se pode ser chamado de cidadão, né? Jogou o carro em cima das pessoas, acabou com a morte de uma pessoa. Tivemos aí gente ferida, né? Precisou ser socorrida. Tivemos uma morte ontem em BH, quando 2 pessoas caíram do viaduto e uma delas veio a falecer. Então isso é muito ruim, né? Mas a reivindicação, acho que é um direito natural, vivemos numa democracia, lutamos pela democracia, fizemos passeata pela democracia, mas eu acho que está faltando ainda talvez uma grande liderança para que dê uma direção melhor à luta dessas pessoas, que tem sido justa. Primeiro começaram com a passagem de ônibus, né? Conseguiu abaixar a passagem de ônibus, e continua até hoje aí, com outras reivindicações. O governo lançou um pacote, abriu as portas para a negociação. Então acho que agora as coisas têm que caminhar. Agora nós temos que cobrar esses compromissos. Se esses compromissos são suficientes, então nós temos que ficar agora na cobrança. E o prazo, para depois voltar talvez a fazer a passeata, fazer ato, fazer protesto. As coisas não dá para mudar de hoje para amanhã. Deu para mudar o preço do passe, né? Do transporte. Isso daí deu para mudar de um dia para o outro. Agora, coisas que nós temos problemas na saúde, educação, o próprio transporte ser mais ágil, mais rápido, com melhor qualidade, isso requer um prazo, isso requer um tempo. E o governo se comprometeu a fazer um grande investimento nessa área. Eu acho que é muito importante. O prefeito de São Paulo está falando aí em 230 quilômetros de faixa exclusiva para o transporte coletivo. Isso é muito bom, porque hoje nós vemos pessoas aí que levam 2, 3 horas para chegar e voltar do serviço. Isso é muito ruim, estraga a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que é isso. Nós tivemos no passado protestos, passeatas, carreatas, mas eram muito bem organizadas e as violências eram bem menores do que estão ocorrendo hoje. Secretário, voltar a falar um pouquinho de quando o senhor foi prefeito, agora sobre um aspecto específico, porque o senhor está enfrentando novamente uma situação em relação até ao Tribunal de Contas do Estado, né, de ter contestado aí as suas contas em relação a 2008 dessa vez, no que foi aplicado à educação, né? Segundo o Tribunal de Contas, foi aplicado 22,86%, quando se pede 25%. Nas outras ocasiões em que isso aconteceu, foi por conta de investimento no Sabina. Me parece que dessa vez, novamente, é isso. O tribunal não entende como investimento em educação. Como é que está a sua expectativa? Porque me parece que é hoje, né, que a Câmara deve votar essas contas, se não for adiado. O senhor acredita que vai ser tranquilo? Tem conversado com os vereadores? Porque a mesma situação os demais ex-prefeitos, inclusive a Aidan Ravin, também devem enfrentar, né? Olha, eu acredito de que os vereadores vão rejeitar a decisão do Tribunal de Contas. Isso para mim é muito bom. Mas eu só vou estar tranquilo depois realmente ocorrer a votação. Estou confiando nos 14 votos, até porque já houve 3 votações, foram todas favoráveis ao meu governo, e acredito que também deverá ocorrer com essa. A Sabina, nós consideramos que é um complemento educacional. Nós entendemos que os gastos com a Sabina faz parte dos 25%, o tribunal entende que não, vamos respeitar, mas a decisão política cabe aos vereadores da cidade. E os vereadores, uma grande parte deles, acompanharam o meu trabalho quando eu fui prefeito, conhecem a Sabina. E quem é novo vereador também conhece a Sabina. Então sabe que é um complemento educacional, que faz parte da educação da nossa cidade. Então estou confiante na aprovação das minhas contas pela Câmara.
Agora, tendo em vista, secretário, que assim como o senhor já passou por isso em outras gestões, a Aidan Ravin passou, o prefeito Carlos Grana corre o risco de passar também, dependendo do que for aplicado aí. Não existe uma condição de mudar essa maneira de investimento? Como é que pode ser feito? Estamos discutindo isso. Estamos discutindo para o Grana não ter essas dificuldades que teve eu e que teve o prefeito anterior. Então nós estamos discutindo aí uma saída viável para a Sabina, para que não ocorra mais essa indefinição do Tribunal de Contas e esse trabalho depois que a gente tem na cidade, dialogar com os vereadores, votar contra a decisão do tribunal. Então estamos procurando uma saída para isso, um outro meio de administrar a Sabina. Infelizmente não queríamos, mas vamos ter que fazer. Tá certo. Secretário, eu vou encerrar com uma pergunta, já que o senhor disse que não é candidato a deputado, também não vislumbra aí por vontade própria voltar a disputar o passo. Qual o futuro político de João Avá Mileno? Bom, futuro político meu, a Deus pertence. Mas pretendo continuar na política. Não é porque eu não sou candidato, eu não sou mais político. Tem muita gente que nunca foi candidato e sempre contribuiu muito com a política, ou contribuiu muito com as áreas sociais. Nós temos aí exemplos muito grandes. Nós temos aí, vamos falar do Betinho, quanto que esse homem não fez para a nossa população mais pobre. Ajudou, trabalhou, foi uma política que ele fez. Então eu pretendo continuar fazendo política sim, política partidária, construindo o meu partido, levando informação à população, ajudando a população naquilo que eu posso, como estou fazendo hoje como secretário de governo. Então, meu futuro político, por enquanto, é esse. Tá certo. Secretário, muito obrigado mais uma vez pelo tempo que o senhor nos deu aqui para essa entrevista e a gente vai acompanhar as ações do seu governo, quem sabe falar com o senhor em outras ocasiões também. Eu aqui agradeço ao repórter ABC e espero em outra oportunidade estar aqui colaborando com vocês, levando informação à nossa população, à nossa cidade, a toda a região do Grande ABC, que eu acredito que deve participar da comunicação de vocês. Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a você que esteve conosco nessa entrevista. Lembrando que outras estão à sua disposição em nosso site, reporterdiario.com.br.